Bom, e o assunto agora é a COP30. A polícia fechou o acesso principal do evento em Belém depois de um protesto na noite de ontem. O grupo tentou entrar sem autorização na Zona Azul, área restrita onde ficam as salas de negociação da conferência. A manifestação reuniu médicos, enfermeiros, líderes indígenas e integrantes de movimentos sociais de esquerda, entre eles o coletivo Juntos e representantes do PSOL. Parte dos manifestantes derrubou as barreiras de segurança e chegou à entrada principal, causando quebra-quebra e também bloqueio do local. Segundo a ONU, 2 seguranças ficaram feridos e as portas danificadas estão sendo reparadas. O episódio ocorreu durante a Marcha Global de Saúde e Clima, que reuniu cerca de 3.000 pessoas. A segurança da Zona Azul é feita por agentes contratados pela ONU, com apoio das Forças Armadas e também do governo federal, após decreto da GLO editada pelo presidente Lula. Bom, a gente está vendo imagens aí dessa manifestação, desse protesto na COP30, mas quem traz mais informações para a gente é o repórter Carlo Cauti, ao vivo, direto de Belém. Muito boa noite, Cauti. Seja bem-vindo, segundo dia de evento. Conta para a gente como é que foi esse protesto na noite de ontem, Cauti. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, Piotto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público. Pois é, né, no terceiro dia de COP, nesta quarta-feira, no segundo dia, foi o dia do protesto, da tentativa de invasão, né, dentro da chamada Zona Azul, né, na Blue Zone, onde é limitado o acesso a membros da imprensa, delegações oficiais, e outros delegados que estão negociando, estão conversando sobre questões climáticas. Eu estive lá no momento, né, poucos minutos depois dessa invasão, eu tinha acabado de sair da Zona Azul, voltei correndo para lá, poucos minutos após o acontecimento, e eu vi de fato a devastação que ocorreu. Logo na entrada da COP, a parte de segurança, a primeira parte da segurança foi devastada, né, os detectores de metais e também a parte da checagem dos crachás. Não foi permitido tirar foto, né? Eu estava lá tentando tirar foto, não foi permitido tirar foto para a imprensa, lembrando que esta área já não é mais território brasileiro, né? Território da ONU, e portanto não é possível acessar nem para a polícia militar ou a polícia do Brasil em geral, polícia federal, a polícia civil. Então quem faz a segurança lá são funcionários da ONU que não falam português, né? Vieram diretamente de Nova York e são muito poucos, né? Ninguém esperava essa manifestação. O problema é que do lado de fora, até ontem, havia apenas meia dúzia de soldados brasileiros e de policiais, por sinal, muito pouco armados, né, os policiais brasileiros. Então, o clima era de tranquilidade entre alguns, vamos dizer assim, né, tranquilidade de muita serenidade entre outras coisas, né, uma festa que a gente está comentando nesses dias, mas isso aconteceu mais ou menos por volta das 8 horas de ontem à noite, quando já todo mundo estava saindo da área azul. Esse protesto foi realizado por alguns indígenas, mas eu vi também saindo do protesto muitas pessoas que não tinham nada a ver com a população indígena. Muita gente estava usando calçado da Nike, por exemplo. Havia uma bandeira da Palestina gigantesca, que inclusive a gente pode ver aí nas imagens. Então, ao menos que não sejam índios mundurucus do Hamas, fica um pouco difícil entender o que tinha a ver a bandeira da Palestina com uma COP que deveria de falar sobre meio ambiente, né? Então, a partir disso, né, hoje de manhã, quando voltei para a Blue Zone, o policiamento estava reforçado e havia, sim, muitas mais pessoas e também muitos mais soldados do Exército e um blindado também na frente da COP30. Carlo Cauti, sempre antenado em moda e estilo, percebeu o tênis Nike aí dos manifestantes, Cauti, e eu percebi um downgrade. Ontem você estava com uma parede vertical bonita, com a onça pintada, agora já tem um fundo de madeira mais sóbrio, Cauti. Conta pra gente aí no seu terceiro dia de COP, como é que tá a movimentação, o que você percebeu, lembrando que o evento vai até o dia 21 de novembro, tá dando para se alimentar, comprar água, como é que tá a infraestrutura, são painéis, como é que é o dia aí na COP? Tem palestras, você como imprensa consegue participar, conversar com as pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Não, na verdade, Paula, ótima pergunta, porque os painéis são fechados. Eu tentei entrar em alguns painéis para entender o que eles estão falando lá dentro, e não foi permitida a entrada
da imprensa nos painéis. Portanto, não sabemos o que está sendo discutido, sabemos apenas pelas coletivas de imprensa, como aquela que fez o presidente da COP, o embaixador Correa do Lago hoje, o que eles querem que a gente saiba que está acontecendo lá dentro. Isso na Blue Zone. Na Green Zone é basicamente uma feira hippie estudantil, né? Mostrei para vocês ontem as imagens dessa grande feira hippie, onde tem de índio fazendo tatuagem para os visitantes, até gente vendendo miçanga, né? Basicamente, literalmente isso, tá? Temos cremes artesanais, né? Até café biológico. Então, é uma grande feira hippie na Green Zone. Mas lá, basicamente, não acontece nada de concreto, nada de sério, vamos dizer assim. Hoje, inclusive, teve a Marina Silva que estava lá. Eu tentei permanecer um pouco na Green Zone, tentando ouvir a Marina Silva. Eu tive que me retirar, porque a temperatura estava tão alta que até não era possível permanecer lá. Né? Muita gente estava se abanando, porque o ar-condicionado não funciona na Green Zone, então assim, era impossível permanecer naquele local. Os preços continuam muito elevados, seja na Blue Zone que na Green Zone, preços astronômicos. Uma garrafinha de água custa em média R$ 25, né? A coxinha custa até R$ 30. Então temos preços que, por exemplo, eu estava dando uma olhada, tivemos uma leve redução após os protestos, passamos, né, de um salgado de R$ 45 para R$ 40. Então agora tem desconto na Green Zone, porque eles perceberam a vergonha que estão passando a nível internacional. O que eu senti, Paula, falando com as pessoas, inclusive com meus colegas da imprensa, que estão fazendo uma cobertura muito favorável ao governo, né? Ou pelo menos tentando fazer isso no limite do possível, porque quando te chove, como aconteceu no caso da Globo, dentro do teu próprio stand, fica difícil defender o governo que organizou essa COP, né? Mas o que eu percebi conversando com colegas e com delegados é o cansaço. No terceiro dia de COP, as pessoas começam a estar cansadas, porque o calor continua sendo infernal, não obstante os gigantescos aparelhos de ar-condicionado ligados, alimentados com diesel, continua tendo muito calor, preços continuam muito altos, as pessoas começam a sentir fome na permanência lá na COP. Então, hoje estava mais esvaziada do que ontem e do que no primeiro dia. Então, vamos ver amanhã como é que vai ser, né, e se esse cansaço vai perdurar. E também começa um certo desânimo também, porque as pessoas começam a perceber que dificilmente teremos resultados concretos no final dessa COP30 aqui em Belém. Carlo Cauti, direto da COP30 de Belém, herói da resistência. Vamos ver se ele aguenta aí o tranco até sexta-feira. Cauti, bom trabalho para você. Até uma próxima. Até amanhã.